Oi, gente, hoje eu tô aqui pra dar continuidade, né, àquela série de vídeos fazendo uma maratona de Indiana Jones. E hoje, né, eu vou assistir o segundo filme da franquia Indiana Jones e o Templo da Perdição, lançado em 1984. Eu já tô aqui, né, gente, com a Netflix aqui aberta na televisão. Como vocês podem ver, né, eu tô gravando esses vídeos ainda em 2022, né, apesar de eu estar lançando em 2023, né, eu tô correndo pra ver todos os filmes de Indiana Jones, gente, porque como vocês podem ver aqui, né, último dia pra assistir, dia 31 de dezembro, né, então falta pouquíssimos dias pra sair a coleção completa da Netflix, né, então por isso que eu preciso assistir logo. E também eu gostei muito, né, de ter revisto o primeiro filme do Indiana Jones, né, recentemente, então eu quero logo ver esse segundo filme, né. Eu lembro que esse segundo filme, gente, era, tipo, o meu favorito, se eu não me engano, assim. Eu lembro que eu gostava muito dele e do primeiro, né? O segundo e o primeiro. O terceiro e o quarto eu já comentei com vocês no vídeo passado, né? Que eu gostava, mas eu não lembro direito, sabe? Eu não revia com tanta frequência como eu revia o primeiro e o segundo. E eu acho que o segundo era o que eu mais revia, né? E eu tenho memória, assim, de às vezes ficar eu e minha mãe assistindo, minha irmã também. Às vezes eu colocava na TV, né? Tipo, chegando da escola pra almoçar e tal, e a gente via. Mas é isso, né? Depois de muito tempo, vou agora rever esse filme, né? Vamos ver se eu vou continuar gostando. Ou se talvez, né, ele não consiga sobreviver ao desafio do tempo. Gente, eu terminei de ver o filme, né? E assim, definitivamente ele sobreviveu, né, à passagem de tempo. Eu tava com medo, né, da minha experiência vendo agora ser bem diferente, porque eu lembrava que quando eu era criança eu achava esse filme, assim, uma aventura muito legal, sabe? Muito energética, com muita coisa acontecendo. E aí eu fiquei pensando, né, será que a minha experiência ia ser a mesma vendo agora, né, depois de tantos anos? Porque foram vários anos que realmente eu não assisti mais os filmes de Indiana Jones. Eu não sei por quê, porque eu lembro que quando eu era criança eu gostava muito, muito. Mas eu acho assim, eu não tenho memória de ter visto esse filme menos de 10 anos atrás. Sabe, principalmente esse segundo. O primeiro, eu até acho que eu revi há uns 5 anos atrás, alguma coisa assim. Mas o segundo, todas as memórias que eu tenho assistindo, eu era bem criancinha mesmo. Eu não tenho memória assim, nem adolescente vendo esse filme, sabe? Então eu acho bem estranho, não sei porquê. Mas gosto bastante, gente. Amava, né, quando eu era criança e agora amei de novo. Eu achei que esse filme ele foi uma aventura, assim, muito perfeita. Eu achei ele bem melhor do que o primeiro. O primeiro eu já gosto bastante, mas eu achei esse segundo bem melhor, sabe? Ele é muito mais, assim, aventureiro, muito mais jovial, mais divertido, né? Mais engraçado também. Ele tem uma vibe que é muito mais leve, né? O filme já começa, assim, com a cena que eu lembro que eu amava quando eu era criança, né, gente? Que é a cena que a gente tem a nova personagem feminina que a gente tem nesse filme, né? Deixa eu até ver o nome dela aqui, gente, que eu esqueci. A Willy, né? A gente tem a Willy, que é a loirinha, né? Que é a nova boyzinha do Indiana Jones aqui nesse filme. E aí ela é uma cantora, né? Ela é rica, assim, artista, toda chique, toda elegante. E aí o filme já começa com ela cantando, né? Anything Goes, né? Aquela apresentação dela maravilhosa. Eles estão em Xangai, se eu não me engano, né? Na China, ali. Eu amo, gente, essa abertura do filme. Eu lembro que desde que eu era criança eu adorava essa cena. Inclusive, quando a Lady Gaga lançou aquele álbum dela com o Tony Bennett, né, o Chick to Chick, o primeiro single que ela lançou com ele, se eu não me engano, foi Anything Goes, né? Eu lembro que na época, quando a Lady Gaga lançou essa música, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi Indiana Jones, porque eu lembrava muito de ouvir essa música toda vez, né, na abertura do segundo filme, né, O Templo da Perdição. Então, amei, né, quando a Lady Gaga lançou, e amei agora rever, né? Achei a cena muito maravilhosa, muito legal o jeito que o filme começa, sabe? O filme já começa com muita energia, com muita beleza, né, com toda a dança ali, porque ela não só tá cantando, mas é toda uma apresentação, assim, glamurosa, né, incrível. Achei muito maravilhosa essa cena, amei rever essa cena. E aí a gente começa um momento assim, né, tipo, ela encontra lá o Indiana Jones, né, tem toda uma treta ali, tem um diamante, né, que o Indiana Jones parece que encontrou, e aí tem um cara lá, um chinês, né, que ele quer roubar, e tem toda uma briga ali, né, ele dá um veneno pro Indiana Jones, o Indiana Jones fica tentando pegar o antídoto, né, e a Willy fica tentando pegar o diamante, ali começa uma confusão, começa uma briga, tiroteio, bala, todo mundo correndo, sabe, é muito energético, é muito divertido. Também me deu uma vibe meio 007, né? Eu sinto algumas semelhanças entre 007 e Indiana Jones, né? Só que o 007 é aquela coisa mais assim de espionagem, né? Indiana Jones é mais de aventura, né? De descoberta, assim, né? De artefatos místicos e coisas do tipo. E uma coisa que eu tava vendo, na verdade eu já tinha visto sobre isso antes, né, anteriormente, mas eu acabei vendo mais sobre isso entre o momento que eu vi o primeiro filme, né, que eu fiz aquele outro vídeo, e agora que eu tô vendo o segundo, que eu acabei vendo, né, um conteúdo, assim, como a pessoa tava comentando algo, que era em relação ao Steven Spielberg, né, que dirige esse filme, e o George Lucas, né, que é produtor aqui, ajudou a criar a história, enfim, que eles têm, assim, uma adoração
muito grande por histórias antigas de aventura e tal, que eles viam, né? Às vezes programa de TV da década de 30, década de 40, né? E também revistinhas, né? Aquelas revistas pulp, né? Que tem várias histórias, assim, super famosas de fantasia, ficção científica, que tiveram origem lá naquelas revistinhas. Gente, eu tenho uma fascinação gigantesca por toda essa cultura, todo esse fenômeno, assim, tudo aquilo que aconteceu das revistas pulp, sabe? Eu amo as ilustrações. Eu adoro pesquisar sobre as histórias, né? Infelizmente, assim, a gente não consegue encontrar todas as histórias para ler, é meio difícil. Tem algumas que se tornaram, assim, grandes clássicos e continuam sendo, né, republicados. Enfim, tem, por exemplo, aquele do John Carter, né? A Princesa de Marte. Inclusive, eu tenho aqui, eu trouxe até para o Canadá para fazer uma leitura. Quero até fazer um vídeo sobre esse livro aqui em breve no canal, né? Que serviu de inspiração até pro James Cameron criar Avatar, né? Uma história, assim, bem relevante, bem importante. E tem outra, assim, Guerra dos Mundos também, se não me engano, foi publicado originalmente, né, em revistas pulp, né, então era basicamente essas revistas, assim, que eram publicadas, né, periodicamente, né, e lá tinham várias historinhas, ou então vários capítulos, né, do que depois poderia se tornar um romance, e aí tinha essas histórias, né, de fantasia, de ficção científica, né, era uma coisa sempre muito lúdica, muito divertida, fantasiosa e muito maravilhosa, assim, sabe, as coisas que o pessoal descobria dentro da história, né, os personagens, as jornadas que eles tinham, sabe, de ir pra um outro planeta, de ir pra uma terra encantada, né, então assim, eu tenho um fascínio enorme pela toda a estética das revistas pulp, né, aquela coisa assim das capas, as capas eram muito legais, que as capas, normalmente, elas já tinham uma cara assim de coisa de aventura, de diversão, e isso serve muito de inspiração, né, pro George Lucas e pro Steven Spielberg, né, e, inclusive, né, o George Lucas, ele se inspirou muito nessas coisas para criar Star Wars, né, e o Steven Spielberg, ele usa muito dessa inspiração aqui em Indiana Jones, né, então Indiana Jones, ele tem essa vibe, assim, de aventuras antigas, década de 30, década de 20, né, e você sente isso no filme, eu achei muito maravilhoso, né, porque é algo que me fascina, e eu vejo que provavelmente o motivo de eu me fascinar tanto por isso é exatamente porque quando eu era criança, minha mãe me mostrava esses filmes, né, da década de 70 e 80, que se inspiravam no que veio antes, né, década de 20, década de 30, e enfim. Então eu acho muito legal esse ciclo, assim, né, que várias coisas que eu gosto eram inspiradas em coisas, que era inspirado em coisas, né, que era inspirado nessas revistas pulp, né, então é meio que o início, assim, de muita coisa que eu amo foi lá nessas revistas, então acho muito legal que os filmes de Indiana Jones tenham essa referência, assim, essa inspiração nesse tipo de revista, né, nesse tipo de história que era criada nesse formato, assim, né, que eu acho muito incrível, eu acho fascinante, adoro essa coisa de revista pulp, né, e assim, gente, esse filme, você vê assim que ele é como se fosse um blockbuster perfeito, no sentido assim da fórmula de como ele é feito, sabe, de como ele é estruturado. Você vê que é um blockbuster perfeito, porque ele tem um ritmo que é sempre acelerado, sempre tem coisa acontecendo, sempre tem algum obstáculo que os personagens estão passando, né? Então é muito legal assim que você tem várias cenas que são memoráveis e que você vê que marcaram o cinema e que continuam sendo referência até o dia de hoje, sabe? Você continua vendo os filmes lançados hoje em dia que faz referências a cenas de ação e cenas de aventura que a gente tem aqui nesse filme, né? Feito a cena que a gente tem, né, de que eles estão naquele avião, né, que enfim, a gente tá lá, o Indiana Jones, né, ele conhece a Willy lá nessa festa que tá tendo ali, naquela apresentação lá na China, né, e aí tem o Shorty, que é uma criancinha, né, que tá agora trabalhando junto com o Indiana Jones, eles têm uma dupla ali, eles acabam meio que tendo que fugir, né, e tudo, eles acabam entrando no avião, só que o pessoal que trabalha nesse avião trabalha para o chinês lá que queria roubar o diamante, então eles acabam fugindo do avião, né, eles pegam aqueles coletes, né, não sei o que, pra sair, assim, eu esqueci como é o nome disso. Vou escrever aqui embaixo, mas enfim, eles pegam esse negócio e pulam do avião pra sobreviver, e aí não tem mais isso dentro do avião. Então o Indiana Jones, a Willy, né, o Shorty, eles vão morrer, eles falam, meu Deus, a gente precisa ver alguma coisa, né, pra gente sobreviver, e eles pegam, né, feito um botezinho, um bote salva-vida, né, e eles entram naquele bote, né, que é pra encher com ar, né, eles acabam se jogando ali, aí eles vão caindo, assim, nas montanhas ali com neve, né, é bem incrível, aí vai a aventura só continuando, que eles estão ali, de repente vai pra floresta, de repente eles caem na água, caem no riacho, não sei o que, até que eles vão parar, né, num vilarejo, na Índia, né, e é um vilarejo que tá o pessoal ali tudo sofrendo porque as crianças foram sequestradas, né, e roubaram uma pedra preciosa que eles tinham ali, né, parte da cultura deles, da religião deles, e a terra tá toda sem a natureza mais florescer, né, tá tudo queimado, tudo acabado ali, tudo destruído, né, toda a natureza ali, tudo acabado, e eles não têm mais comida, eles estão com pouca água, enfim, eles estão sofrendo bastante, né, eles pedem pra que o Indiana Jones ajude eles, né, porque eles falam que eles estavam rezando ali pra deusa deles, né, a entidade deles ali, que eles acreditam, pra que alguém ajudasse a salvar eles, né, o Indiana Jones acaba caindo ali, tipo, caindo do céu, né, então eles falam, não, é você que vai salvar a gente.
E aí o Indiana Jones vai, né, toda essa aventura, ele chega lá num palácio, né, que no caso seria o tal Templo da Perdição, né, é muito incrível lá todo o palácio, né, gente, todo o visual, assim. Eu amo, gente, as aventuras que eles têm na parte mais na natureza, assim, tipo, deixam na floresta, acho bem legal, que é bem verde, bem colorido, né, diferente do primeiro filme, que era uma coisa mais desértica, né, então aqui tem mais cores, tem mais animais também, né, muito incrível. E tudo, né, gente, sobre a Willy nesse filme é super engraçado, porque ela, como eu falei no início, né, ela é uma cantora, ela é toda elegante, toda diva, não sei o quê, então ela não tem costume de estar nessas aventuras, ela não gosta de bicho, não gosta de estar fora de casa, né, não gosta de natureza, não gosta de nada disso. E aí é muito engraçado ver a reação dela tudo, sabe, que ela acha tudo horrível, não sei o quê, e molha ela, e as coisas fedem, e tem bicho, ela tem medo de bicho, e eu acabo me identificando um pouquinho com ela, porque eu também não tenho o costume, assim, de estar na rua dessas coisas, então eu também ia ficar com agonia, né, então eu entendo o sofrimento que ela tá passando ali, e eu acho muito engraçado, eu lembro que desde que eu era criança eu achava ela muito engraçada. Outra coisa, gente, que eu acho super legal é a relação dela com Indiana Jones. Eu lembro que quando eu era criança, ela era a minha mulher favorita dos filmes de Indiana Jones. A Willy, era a minha favorita, né? Mas eu nunca lembrava o nome dela, eu só chamava, na minha cabeça era só a loira. A loira do filme 2 é a minha favorita. E aí, mas eu shippava o Indiana Jones mais com a personagem lá do primeiro filme, né? A Marion, pra ser casal. Essa aqui eu não shippo tanto eles como casal, mas eu gosto bastante dela, né? Mas assim, apesar de eu não shippar eles como casal, eu digo assim, eu não queria que eles fossem endgame, né? Eu não queria que eles terminassem a saga juntos. Mas eu acho legal eles terem um relacionamento ali, uma aventurinha juntos, acho que eles combinam. E eu me surpreendi, né? Quanto esse filme tem aquela coisa assim da sensualidade entre eles, né? Da coisa que eles querem se pegar, mas eles ficam meio que ali tretando e as coisas acabam não dando certo, né? Eu achei que esse filme, ele me surpreendeu nesse quesito, né? O primeiro já tinha um quê, assim, de sensualidade, mas eu achei que esse teve até mais, né? Tem mais uma insinuação, assim, de desejo sexual entre eles dois, que eu achei super legal. E também adorei, assim, que do mesmo jeito que o primeiro tinha umas coisas assim mais creepy, né, mais sombria, mais violenta também, a mesma coisa se permanece aqui nesse filme. Eu acho que até piora, tem até mais coisas assim grotescas, né, e de violência, assim, coisa pesada, tipo o vilão que ele mete a mão assim no peito da pessoa e arranca o coração, sabe, isso é bem sinistro, e que eles jogam as pessoas num canto assim com lava, né, com fogo pra queimar a pessoa morrer. E também a questão de que eles sequestraram as crianças desse vilarejo, né, da Índia, e aí estão escravizando as crianças, e mostra as crianças trabalhando, as crianças sofrendo, as crianças sendo chicoteadas, né, bem pesado. Inclusive aqui tem até briga de criança, né, porque quando começa a luta, não sei o que, no final, assim, tem muita luta nesse filme, gente. Tem toda hora parece que o filme vai, tipo, terminar, porque eles vão resolver o babado, tem uma luta que você fala, não, essa luta aqui é muito grandiosa, essa situação é muito grandiosa, deve ser o final do filme. E aí não, tem uma outra coisa mais grandiosa ainda. E tem um outro babado acontecendo, tem outro babado, outro obstáculo, e fica o tempo todo, né, sempre acontecendo coisa, e eu acho isso muito legal. Mas enfim, dentro dessas milhares de coisas que acontecem no filme, né, especialmente lá no terceiro ato, que é só tipo porrada de bomba, tem um momento que a gente tem as duas crianças brigando, né, que é o Shorty e o menininho ali que vive naquele palácio, né, e que tá meio que com os vilões, mas aquele menino, ele não é de fato uma pessoa ruim, né, ele tá meio que possuído ali, hipnotizado, porque tem um negócio de um sangue enfeitiçado lá que eles bebem e fica, né, sendo controlado. O próprio Indiana Jones bebe também, um momento ele fica meio vilão aqui. E aí a gente tem o Shorty e esse menininho brigando, assim, de murro, de tapa, não sei o que, o menino fica com o nariz sangrando, sabe? É bem pesado, mas eu lembro que quando eu era criança eu adorava. As crianças lutando e se arrebentando e saindo sangue, eu achava incrível. E continuei achando incrível agora, sabe? Eu gosto, gente, quando o filme tem essa pegada mais violenta. Vocês sabem, né? Eu amo filme de terror, essas coisas. Amo uma pegada assim, mais pesada. E eu acho que é legal ter um pouco disso, porque acaba dando mais realidade e um maior senso de urgência com as coisas que estão acontecendo. Você sente que os personagens estão em perigo, você sente que os personagens podem morrer a qualquer momento. Então eu acho legal ter um pouco dessa agressividade, assim, dessa violência. Mas ao mesmo tempo eu acho que não é um filme assim que ele glorifica a violência. Em todo momento você vê que a violência é ruim, que a violência tá machucando. Enfim, aquela mesma coisa que eu falei pra vocês sobre o primeiro filme, né, que eu achava importante que os personagens sangrassem, que os personagens se machucassem, porque sempre mostra, né, que um ato violento tem uma consequência. E eu acho que isso é mais legal pra uma criança do que necessariamente mostrar um bando de cena de ação sem sangue, que a criança acaba achando que murro é legal, que tipo, ai, que massa, vou dar murro aqui, vou dar chute, sabe, sem ter a consciência da consequência daquela atitude, né. Então eu acho que ter sangue, ter o pessoal se machucando é interessante, é bom. E aproveitando que eu tô falando, né, de coisa de criança, enfim, o Shorty, gente, essa criança que a gente tem aqui, né, trabalhando junto com Indiana Jones, é uma criança muito fofinha. Eu lembro quando eu era criança, eu adorava o personagem dele. E uma coisa muito maravilhosa, né, gente, é lembrar
que recentemente, né, ele participou daquele filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, né? Ele é o marido da protagonista. Isso é muito incrível, né? Esse ator, ele também participou na década de 80, né, do filme Goonies. Ele é uma das crianças ali de Goonies. Eu lembro que Goonies também foi um filme que a minha mãe me mostrou quando eu era criança, né, que ela viu na infância e adolescência dela, lá na década de 80. Então, eu tenho uma afeição por esse ator, sabe? Eu acho ele muito fofinho criança. Eu cresci com ele vendo filmes, né, dele sendo criança quando eu era criança. E agora, recentemente, né, ele participou de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Então, achei muito incrível rever ele. Adoro esse ator. E assim, gente, incrível esse filme. É muito maravilhoso mesmo. Achei muito divertido. Eu gostei, assim, de ter como se fosse uma viagem no tempo e voltar pra minha infância, sabe? E entender por que eu gostava tanto desse filme, sabe? É um filme que realmente é muito bom. Eu fiquei também lembrando de como era a experiência, assim, de ver, às vezes, com a minha mãe, como eu falei pra vocês, né, que às vezes eu voltava da escola, botava no almoço esse filme. Às vezes a minha irmã via também. Minha irmã não deve nem lembrar, porque eu acho que ela era bem pequena quando eu vi esse filme, que eu colocava muitas vezes. Mas é muito maravilhoso, gente. E, assim, é um tipo de história que me inspira, porque eu acho que eu já comentei aqui no canal que eu tenho vontade de publicar minhas próprias histórias também, né? Eu não cheguei a publicar nenhuma história ainda, mas eu escrevo, eu crio os meus universos, né, há anos, então é bem complicado você criar mitologia, enfim. Mas são histórias, assim, de fantasia, épicas e coisas divertidas, e aventura, e ação, e ficção científica, é tudo assim minhas histórias, né, que é o tipo de filme que eu mais gosto. E também sempre com uma pegadinha ali de terror, uma coisa meio violenta, meio pesada, que vocês sabem que eu gosto disso. Então, eu curti também que ver esse filme, né, rever esse filme de Indiana Jones, me inspirou para as minhas próprias histórias, sabe? Me fez lembrar da época que eu era criança e eu ficava sempre escrevendo e desenhando nos meus caderninhos quando eu era criança, sabe, gente? Tinha vezes, né, no Natal, que eu pedia de presente para Papai Noel me dar resma de papel. Porque eu queria ter papel pra desenhar. Eu pedi tipo papel e caneta. Pois é, e assim, não que meus pais não me dessem, essas coisas eles davam também, mas eu queria mais, queria ter vários cadernos. Até hoje eu adoro ter caderno, né, e caneta e tudo. Não desenho mais tanto, mas quando eu era criança eu desenhava muito, né, das minhas histórias, meus personagens, né, os locais, os ambientes. Eu sempre adorava criar essas situações, assim, de aventura e de ação e dos personagens terem que enfrentar o obstáculo. E aí, revendo esse filme de Indiana Jones, né, O Tempo da Perdição, eu vi que muito do meu amor por essas coisas veio desse filme, sabe? Veio da minha infância assistindo esse tipo de filme, né? Então, assim, foi incrível. E basicamente eu vou deixar vocês por aqui, né? Peraí, gente, não sai do vídeo ainda. Eu sei que eu já tava prestes a me despedir e a finalizar esse vídeo aqui, mas eu precisava fazer uma adiçãozinha, né? Como vocês podem ver, eu tô com outra roupa, isso aqui já é outro dia, e eu estou prestes a ir assistir o terceiro filme, né? Gravar o vídeo sobre o terceiro filme de Indiana Jones. Mas acontece, né, que eu fui pesquisando algumas coisinhas a respeito do segundo filme, né, O Tempo da Perdição, e eu achei que seria interessante comentar aqui com vocês, né? Então por isso eu tô fazendo essa leve adição aqui, nesse momentinho que eu vou adicionar no vídeo, mesmo que o vídeo já estivesse pronto há um tempo, porque eram coisas que eu achava que eram importantes, né, eu conversar com vocês. A primeira coisa que eu descobri, que eu não sabia, né, em todas as vezes que eu vi esse filme eu nunca soube disso, é que na verdade o segundo filme de Indiana Jones é um prequel do primeiro filme. Então essa história ela se passa antes de Os Caçadores da Arca Perdida. Eu nunca soube disso, gente. Eu nunca percebi. E o filme, na minha opinião, não deixa isso muito claro, não deixa isso muito explícito, né? Eles não explicam direito que é um prequel, mas é um prequel. Essa história, né, se passa antes do primeiro filme. E é importante a gente saber disso, né? Depois que eu pesquisei eu descobri. Porque no primeiro filme, né, a gente vê que o Indiana Jones ele tem um certo respeito pelas coisas que ele procura, né, enquanto arqueólogo, né, os artefatos, os tesouros, enfim. Ele não faz isso, né, ele não fica caçando tesouro pra ganhar dinheiro. Ele não caça esses artefatos pra ganhar dinheiro e ser famoso, enfim. Tipo, essa não é o objetivo dele, não é o que ele faz. E aí, esse filme aqui é, na verdade, mostrando pra gente, né, como foi que ele chegou naquele ponto de ter esse tipo de crença a respeito, né, dos artefatos e das coisas que ele encontra. Porque aqui no filme, né, de fato, no início, que ele tá com aquele diamante, né, que chega aquele cara lá, o chinês lá que quer roubar, enfim, ele parece realmente estar interessado no diamante pelo dinheiro que o diamante vai trazer pra ele, sabe? Então, por isso que ele teve aquele achado, aquele objeto. Mas aí, no decorrer do filme, quando ele vai ajudar aquele vilarejo, né, lá na Índia, e aí tem aquela pedra lá, eu esqueci como é o nome da pedra, Shankara, alguma coisa assim, a pedra lá é preciosa, que faz parte daquela cultura, daquela crença, enfim. Ele vê aquelas pedras, né, elas são muito valiosas, elas valem muito dinheiro, mas depois de ele ter passado por toda aquela aventura, ele percebe que o importante daqueles artefatos é o que ele significava para o seu povo, né, para a sua cultura, para a sua religião, e não necessariamente é você pegar aquilo
pra ganhar dinheiro, né? Então, acaba, né, que no final do filme ele acaba devolvendo aquela pedra para o pessoal do vilarejo, né? Ele fala, agora eu entendo o poder dessas pedras. E quando ele tá falando isso, ele não tá se referindo apenas ao poder, de fato, assim, literal, que a gente vê que aquele local ali, aquele vilarejo, tava meio destruído, né, sem natureza, enfim, depois no final a natureza já voltou a florescer ali, já tem plantas, já tem tudo. Então ele não tava se referindo apenas a esse poder, mas também o poder do significado, o poder da crença, né? Ele percebe que aquela pedra deveria ficar com aquele povo, né, com aquela comunidade. E aí faz sentido que no primeiro filme ele acabe refletindo, né, o que, por exemplo, da Arca Perdida. Ele reflete o que é que a Arca Perdida significa para as pessoas que têm a crença, né? O que é que falava sobre a Arca Perdida naquele livro, né, que ele lê, que ele mostra lá no início do primeiro filme. Então, por isso que quando o pessoal tá prestes a abrir a Arca, que aí ele sente que tem alguma coisa errada ali, ele fala pra Marion, né, fecha os olhos, porque ele acaba meio que tendo uma crença, assim, ele, tipo, entende o poder da crença e da cultura por trás de cada artefato que ele encontra, né? Ele entende que aquilo ali não é apenas dinheiro, não é apenas, né, poder, né? Que inclusive é até uma coisa que ele fala aqui no filme, né, nesse segundo, né, que ele fala, não, poder e glória, né, que era o que representava essas pedras, e depois ele entende que não é isso que as pedras representavam, né? Então achei isso bem interessante, né, saber que é um prequel, e isso acaba meio que fazendo uma conexão de fato com o primeiro filme, né, a atitude dele no primeiro filme e aqui como ele chegou até aquele ponto. Eu achei que isso é interessante de mencionar, né, por isso eu quis falar aqui nesse vídeo. Outra coisa que eu achei interessante, né, gente, é que o George Lucas, ele tava passando por um divórcio na época que ele tava fazendo esse filme, né, que ele tava trabalhando junto com o Steven Spielberg. E o Steven Spielberg parece que ele também tava passando por uma separação, assim, de relacionamento. Então eles estavam num momento, assim, meio sombrio da vida deles, especialmente o George Lucas, né, porque parece que esse divórcio na vida dele foi super complicado, super pesado. E no meio do divórcio tinha uma filha que ele tinha adotado com a antiga esposa dele, né, e aí tava toda uma briga pela guarda da filha, que ele queria que a guarda fosse compartilhada, né, que a criança não ficasse apenas com a mãe, ele também queria ficar com a criança. E aí é importante a gente falar sobre isso, porque como os dois estavam terminando relacionamentos, a personagem da Willy aqui no filme, que é a mulher chata, né, que não sabe fazer nada, que fica gritando, que fica atrapalhando, foi como se fosse uma forma deles lidarem com esse sentimento negativo que eles estavam com as mulheres com quem eles tinham se relacionado, sabe? Era como se fosse assim, ai, que mulher chata, não sei o quê. E eu achei isso legal, porque, tipo, é uma forma deles expressarem artisticamente as frustrações que eles estavam sentindo no seu relacionamento, né, que estava acabando. E eu achei que isso foi interessante, né, eu achei que eles fizeram de um jeito legal, porque a personagem da Willy, eu acho ela muito divertida, eu acho ela muito engraçada, e eu acho que ela é uma personagem legal, sim. Eu não acho que chega ao ponto, assim, de detonar a imagem da mulher, tipo, de ser uma personagem machista, enfim, eu gosto da personagem, eu acho que ela é bem trabalhada, eu acho que ela é divertida, é engraçada, enfim, mas eu acho interessante a gente saber que tem essa coisa por trás, né, deles estarem terminando relacionamentos. E falando mais especificamente sobre a questão do George Lucas, né, gente, que ele tava ali com a questão da guarda da filha, isso acaba fazendo sentido nesse filme a gente ter o Shorty, né, que é aquela criancinha que tá ali trabalhando com o Indiana Jones, porque foi meio que uma forma dele também expressar artisticamente a importância que uma criança tem pra ele, sabe? O instinto paterno que ele tem, a vontade dele de ser pai, de cuidar de uma criança. Então ele acaba colocando essa relação paternal, né, entre o Indiana Jones e a criancinha, o Shorty, né? E eu achei isso muito interessante, isso me fez gostar ainda mais do filme, né? Como vocês viram, né, até então no vídeo, eu gostei bastante do filme quando eu revi, mas passado um tempo, né, que eu refleti um pouco sobre o filme e acabei pesquisando e vendo essas informações aqui que eu tô comentando agora, né, adicionando no vídeo agora, eu percebi que eu gostei desse filme ainda mais do que eu pensava, sabe? Eu realmente, assim, amei, gente. O filme nota 10 de 10. Foi um filme, assim, que do dia que eu revi pra hoje, eu só tô achando ele melhor, né? Então acho que até agora ele é o meu filme favorito, né, de Indiana Jones. Mas como eu falei, eu não lembro direito do terceiro e do quarto, né? Então vou agora assistir o terceiro e o quarto e em breve tem vídeo aqui no canal, né, comentando os próximos filmes dessa franquia. Agora sim, né, vai ser o final verdadeiro desse vídeo. Deixo vocês por aqui. Até mais!